Há algum tempo eu gravei um vídeo falando sobre o AMS Lite. E lá eu coloquei os prós e contras de tê-lo. Um dos contras é esse danadinho aqui, ó, a purga. E lá nesse vídeo eu falei que algumas coisas, tem algumas configurações que a gente pode fazer para diminuir o desperdício. E também disse que isso seria assunto para outro vídeo. E chegou o vídeo. Hoje eu vou dar 3 dicas para gente poder diminuir o desperdício e pode passar até de 50% de redução. Eu sou o Anderson e esse é o canal MN3D. E para iniciar, eu vou escolher aqui esse gatinho articulado, que os olhinhos são coloridos, as orelhinhas, patinhas. Então dá para a gente ter uma noção da quantidade de filamento que a gente perde numa impressão com o AMS. Bom, então olhando aqui, ó, viu? As patinhas coloridas. Aqui está a danada da torre de purga. Então assim, ó, para a gente começar, para iniciar, nós vamos mandar fatiar essa peça para a gente ver as quantidades de material que serão utilizados. Então, aqui, ó, fatiamento ok. Então, vamos ver aqui, ó. Então, vai gastar aqui, ó, de preto são 17 gramas, de amarelo, que é o olhinho, 0,75 gramas, e do laranja, que são as orelhinhas e as patinhas, 36. Então, aqui, essa coluna é a utilização no gatinho. Aí vamos ver aqui, ó, essa fileira aqui, que é a fileira da purga. Então, ó, do preto serão 8 gramas. Do amarelinho, que é só o olhinho, 20 gramas. E do laranja, 31 gramas. E essa fileira aqui, que é a da torre, o preto, 5 gramas. O amarelo, 1 grama. E o laranja, 4 gramas. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui e fazer uma colinha. Fazer uma colinha. No total, a gente vai gastar 18,48 gramas. Na purga, nós iremos gastar 60,37 gramas. E na torre, 10,93 gramas. Então, isso aqui já é o projeto original. O Bambu Studio, ele já traz esses valores como um valor de referência dele, que dá que para o Bambu Studio, para o sistema, é um certo conforto para poder não misturar as cores. Então, são esses padrões. Aí eu falei de 3 dicas, né? Então aqui já vai a primeira. Qual a primeira dica? E eu falei isso lá no meu vídeo, quando eu fiz sobre o AMS, né? Quando você vai fazer um objeto tão pequeno assim, você não vai fazer só um, né? Você tem que fazer mais. Então, clica com o botão direito aqui. Então, nós vamos voltar aqui, né? Clicar com o botão direito e vamos encher a mesa de cópias. Então, lembra dos valores quando era uma pecinha. Agora, eu coloquei 6 peças na mesa. Então, vamos mandar fatiar de novo e ver quais os valores vão ficar.
Ó, fatiamento ok. Então vamos aqui. Vamos abrir e vamos comparar com aquela tabela que eu tinha colocado. Então, no modelo, aumentou, né? Aumentou bastante, porque era uma peça, agora a gente está colocando 6 peças na mesa, então foi para 110 gramas. Foi para 110 gramas. Na purga, ele ficou no total com 60,37. Tá igual em cima. Por quê? Porque quando a tesoura for fazer a troca de purga, ela vai fazer as 6 peças ao mesmo tempo. Vai fazer as 6 peças ao mesmo tempo. Então, não vai haver mais troca de cores. A quantidade de troca de cores é a mesma. Entenderam? Então, aqui a gente já diminui muito o desgaste. Por quê? Porque eu fazendo uma pecinha ali que eu gastava 19,5 gramas e eu tinha um desperdício de 60 gramas, que era quase 3 vezes, eu passo a, proporcionalmente à quantidade do modelo da peça, eu passo a ter menos desperdício. Então, eu vou ter mais lucro aqui desse lado vendendo 6 peças e o desperdício eu vou mitigar com a quantidade de peças fabricadas. Então, vocês viram, né? Eu fazendo uma ou fazendo 6, se eu tivesse deixado as 8, colocado 10 na mesa, a quantidade de purga seria a mesma. E vamos para a torre de purga agora. Torre de purga permaneceu também 10,93. Então, a primeira dica é essa. Se você for fazer uma peça pequena, não faça só uma. Encha a mesa de peça que vai fazer a mesma quantidade de trocas, ou a mesma quantidade de purga desperdiçada e também a mesma quantidade de filamento desperdiçado ali na torre de purga. Mas ainda dá para melhorar isso aqui, gente. Essa é só a primeira dica. Então, vamos para a segunda. E a segunda dica é a seguinte. Nós vamos vir aqui, ó, em volume de descarga. Então, a gente vai abrir. E o que aqui mostra? Aqui vai mostrar o volume de descarga de cada cor no nosso material. Então, igual eu falei, aqui é a configuração padrão do Bambu Studio, do Maker. É a forma que o software coloca para não haver mistura de filamento no material. Então, esses volumes são os que vêm de fábrica. Então, nós vamos mexer aqui para quê? Para diminuir a quantidade de purga jogada fora. Então, vamos lá. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos vir aqui, ó, nesse multiplicador. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, 0,5. Ó, vocês viram que... Você pode até, se tiver alguma dúvida, clicar em calcular. Vocês viram que os valores aqui alteraram, né? Então, os valores alteraram. E ficou tudo pretinho, as cores. Então, se está aqui, está tudo preto, é porque ainda está dentro da margem de segurança da troca e que não misture as cores no produto, na peça. Então, a gente pode vir aqui, ó, por exemplo, 0,4. Se o 0,5 está ok, 0,4. Ó. Então, no 0,4, vocês viram que aqui, ó, nessa coluna aqui, tá vermelho. Então, não pode utilizar. Então, vou colocar aqui, ó, 0,45 e vou calcular. Ó, então, já deu uma diferença, né? Já deu uma diferença. Então, vou colocar aqui 0,44.
calcular. Também deu a diferença e continua preto. Então, 0,43. Ó, o 0,43 ficou vermelho. Então, o 0,44 para a gente é o limite que a gente pode trabalhar. Então, só confirmando aqui e vou colocar um OK. Então, aí, vamos fazer aquele trabalho de novo de fatiar a mesa e vamos comparar com a nossa colinha para ver a diferença. Então, mandar fatiar. Mesa fatiada. Agora vamos fazer a comparação com a colinha. Vamos aqui, ó. Então, o de cima aqui foi a primeira dica. E agora a segunda dica. Então, no material permaneceu 110,73. Na purga, olhem aqui, 24,41. 24,41. E na torre de purga permaneceu 10,93. Então, gente, segunda dica, a gente vai mexer lá no volume e a gente trabalhando os números, deixando dentro lá daquela margem de segurança, né? Colocando os valores e dando todos os valores em cima preto, a gente tem a segurança de que não vai misturar cor na peça. E a gente tem um ganho. Olha, caiu de 60 para 24. É uma queda grande, uma queda muito grande. Então, eu já passei 2 dicas para vocês. Então, eu vou passar a terceira dica, onde a gente vai mexer na torre de purga para diminuir também. E no final, a gente faz o cálculo para ver qual é o ganho real. Bom, e a última dica é seguinte: nós iremos incluir aqui um outro objeto que vai ser onde vai fazer a descarga do flush, né, da torre de purga. Então, ao invés da gente fazer o flush aqui na torre de purga, nós vamos fazer num novo objeto. E para quem trabalha com vendas, fazer um objeto pode ser interessante porque você pode dar como brinde, na hora que você for mandar as peças para o seu comprador, você coloca um brindezinho lá. Então, ao invés da gente desperdiçar produto, filamento, na torre de purga, a gente pode criar um novo objeto. E como nós vamos fazer isso? Aí nós vamos vir aqui no Maker Word. Eu já abri aqui, ó. É só vocês digitar lá Fidget, que vai abrir essas coisas que todo mundo gosta, né? Eles falam que é anti-stress. Então, ao invés da gente abrir no Bambu Studio, o que atrapalharia nosso projeto, né? A gente vai baixar o arquivo, né? Então, arquivo baixado, a gente volta aqui. Nós vamos vir aqui em arquivo, importar arquivo 3MF. Então, ó, ele vai estar aqui, ó. Aí tem esse aviso aqui, né? Abrir como projeto ou importar somente geometria. Nós vamos importar somente geometria, não é um projeto novo, né? Então, vamos trazer aquele arquivo para dentro deste projeto. Então, ó. Bom, já organizei aqui, né? O novo objeto. Então, vou colocar aqui. Aqui que a gente tem que saber. A gente tem que saber o seguinte. O flush ele é feito enquanto tem troca de cor, né? Enquanto tem troca de cor. Então, a torre de purga, enquanto tiver a troca de cor, ela vai subindo, né? Vai trabalhando.
Então, a gente tem que fazer com que esses objetos estejam aqui na mesma altura da torre de purga, né? E como nós vamos fazer isso? Vamos lá, vamos fatiar de novo a mesa. Pronto. Então, aqui está ok. Então, nós vamos ver aqui nessa posição e a gente vai descer aqui, ó. Olha, estão vendo? A partir de um certo ponto, a torre começa a baixar. Então, como nós vamos ver? Deixa eu dar um foco maior aqui nela, para a gente ver a partir de quando que ela começa a diminuir. Ó. Então, ó. Aí com a setinha aqui do computador, eu vou descendo, ó. É aqui, ó, 42, tá vendo aqui, ó, 42,60. Então essa é a altura que a gente vai ter que colocar nosso objeto. Então vou clicar aqui neles, 42,60. $42,60. A gente vem aqui. Aqui não. A gente vem em escala. 42,60. E a gente vem nesse também. 42,60. Então, tá ok. Aí qual que é o próximo passo? Vamos clicar aqui no botão direito, vamos vir aqui, ó, em opções de descarga. Então a gente vai vir flush neste objeto. Na verdade, vamos selecionar os dois. Vamos selecionar os dois. Não deu. Vamos clicar aqui, opção de descarga, flush neste objeto. Então vamos ver se está nos dois já. Tá. Aí vamos colocar aqui também flush no preenchimento dos objetos. Por que isso? Porque ele vai também colocar no preenchimento deles. Então, flush no preenchimento. Então, feito isso, eu vou vir aqui, vou clicar na torre de purga e vou desativá-la. Vou desativá-la. Então, na hora que ele for fazer as trocas de cores, ele vai vir nos objetos que a gente colocou aqui. Agora, vamos fazer a última provinha aqui para ver como ficou. Pronto, aqui. Vamos ver. Então, foram 127 nos projetos. Então, aqui, ó, 127,54 nos projetos. Foi 17,52 na purga. E aqui zerou, né? A torre de purga zerou. Então, se a gente for ver aqui, a melhoria que teve ainda do último que nós passamos era de 110 o arquivo, as peças. Passou para 127, por quê? Porque o que era de torre de purga virou uma nova peça, que é o fidget, né? Que a gente pode dar como brinde, por exemplo. E a purga mesmo também diminuiu de 24 para 17. E a torre de purga não existe mais.
Então, vamos fazer um cálculo aqui. Eu poderia ter pegado na hora lá, né, o total, mas não, vamos fazer um cálculo aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Bom, gente, olha aqui. Fiz a soma aqui. No projeto com um arquivo só, né? Lembra? Que era só uma peça que gastava 19, aí gastava 60 de purga, 10 de torre, tinha um total de 90. Aí eu coloquei 6 peças na mesa, né? Subiu para 110, continuaram os 60 de purga e os 10 da torre, né? 181. Isso era só a gente colocando as 6 peças, aumentando produção, mas mantinha, não havia alteração, né? No que era desprezado. Aí já mexendo na primeira configuração, né? Que é lá no volumes, né? 107 total da peça, caiu para 24 de purga e continuou 10 de torre, 146. Aí agora a gente eliminando a torre e fazendo um novo objeto, foi 127 do objeto, mais 17 da purga, 145. Então, se a gente for ver aqui a diferença lá do primeiro para o último, a gente vê que realmente, mexendo em configurações, a gente tem muito ganho. A gente tem muito ganho. A gente produz mais e desperdiça menos. Bom, então é isso. Espero que o vídeo tenha sido bom para vocês, que vocês consigam enxergar como vender mais, produzir mais, ganhar mais, gastando menos, que tenha servido para ajudar vocês nesse sentido. E deixe aquele like, vocês continuem deixando seus comentários. Se você tem alguma outra sugestão aí de configuração para a gente diminuir o desperdício, mande aí para a gente. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Valeu, abraço!